Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. O Juliano perguntou o seguinte: quais mini hábitos não podem ser esquecidos para chegar no flow no trabalho? Então eu entendo que é pequenas coisas que a gente faz que garante que a gente performe sempre no trabalho. Mano, é tomar banho gelado, é não perder para treinar, fazer no meu caso é fazer aquela rotina de entrada lá, acordar cedo, fazer exercício, jejum, banho gelado, frases de poder, fazer to-do, fazer um networking. Primeira reunião do seu dia com você, segunda reunião do dia com a sua família, conversa com sua família, toma um café com a sua família, se tem filho, beija os filhos, esposa, marido, pessoas importantes, conversa, compartilha as coisas e otimismo, meu. Chega otimista e dá muita energia para as pessoas, porque não existe, gente, nenhuma pessoa pessimista que é bem-sucedida. Então, show pessimismo, galera. Otimismo sempre. Olha, eu nunca tomei banho gelado na vida. Né? Treinar, eu estou treinando 2 vezes por ano. Não posso reclamar. Então, assim, a minha rotina de entrada é uma coisa mais focada em conhecimento. Eu não sou... Falou com ar de... Perceberam o ar? Dá uma melhorada. Eu queria tomar banho gelado e correr de manhã, mas não me parece uma coisa tão humana assim, né? Ô Brunet, eu acordo e... Você trabalhou a vida inteira, né, cara? Pra poder acordar à tarde e tomar banho quente. Tomar um banhozinho quente. Aí, então... depois que fica bem de vida, tem que acordar cedo e tomar banho gelado. Tem alguma coisa errada nisso. Não é possível. Os valores estão invertidos. Tá tudo de cabeça para baixo. Não, na verdade, assim, eu acho que o que você faz de manhã é muito importante. Eu acordo cedo, mesmo quando eu não tenho nada para fazer, o que é muito difícil, mas, por exemplo... Amanhã de manhã, não tenho nenhum compromisso amanhã de manhã, domingo, mas vou acordar no mesmo horário que eu acordo todo dia. Eu acordo cedo e eu procuro ter os primeiros 10, 15 minutos em um processo de meditação. Eu paro muito para pensar o que eu preciso fazer naquele dia. Eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu faço minhas orações pela manhã, pedindo proteção, pedindo sabedoria para tomar decisões. Quando eu falo parar para pensar o que fazer durante o dia, por exemplo, eu já comecei o dia pensando o que eu tenho que fazer hoje e aquela voz interior te diz, hoje você tem que pedir perdão para aquela pessoa que você ontem falou no telefone mais asperamente com ela e não ficou bem isso. Eu já comecei o dia sendo repreendido pela consciência. E aí na segunda parte do dia, que é quando eu saio de casa, eu já pego o telefone, eu sempre atendo esse comando interior de você tem que fazer tal coisa. Tipo, pede perdão pro cara, ontem você falou áspero com ele, eu liguei, cara, ontem eu falei áspero contigo, e eu já chego no trabalho mais leve só porque nesse período de meditação eu já entendi coisas que eu tinha que fazer, de boas e de ruins, como por exemplo no caso de pedir perdão para alguém que você não quer, você acha ruim, né, entre aspas, mas é bom para você, é bom para sua alma, alivia o seu peso emocional. E eu tiro sempre 15, 20 minutos pela manhã para isso, passo um tempo com meus filhos, geralmente toda a parte, enquanto eles estão se arrumando para a escola, isso eu estou falando já de 7 horas da manhã, eu já fiz tudo isso. Eu já meditei, já pensei, é um lugar que eu tenho no meu quarto para isso. Aí eu saio, acabo de ajudar a arrumar eles e tudo, e levo para o carro que vai levar eles para a escola, dou um beijo de todo mundo, e aí eu vou para o escritório. 7 e pouca da manhã, eu já estou no escritório fazendo café com destino. Alguém aqui assiste Café com Destino? 1, 2, 3, 4... Meu nome é Thiago Brunet, eu trabalho com... e isso tem me feito muito bem. Agora, eu concordo, por exemplo, a parte do treino eu estou brincando. Eu estou começando a valorizar mais, por exemplo, o jejum intermitente, né? Ainda não está fazendo efeito não, mas estou fazendo já. E o treino, né? Não da musculação em si, né? Mas eu estou correndo, Só que eu estou fazendo isso mais no final do dia por causa de agenda. Mas de manhã seria melhor para mim. Eu estou tentando mudar minha agenda, porque de manhã é o meu período mais produtivo. Amanhã, 5 horas, estou na tua casa. Não, faz 5 horas não, 5 horas.
5 horas não é de Deus. Vamos conversar umas 6h30. Segurança às 5 horas da manhã te pega, te expulsa. Mas eu sinto que se eu, por exemplo, transferisse a atividade física para amanhã, eu produziria melhor do dia. Estou fazendo no final da tarde hoje, mas eu sinto que é uma coisa que eu preciso mudar. Agora, a meditação e a oração de manhã me ajuda demais a colocar a alma em ordem, as emoções no lugar, começar meu dia bem. Eu tomo muitas decisões pela manhã, que é quando eu estou com a mente mais fresca, e eu evito tomar decisões no final da tarde, que é quando você já está a fim de terminar o dia, você já está, tá bom, ok. Só que tem decisões que você não pode dar ok sem pensar bem. Então eu procuro botar todas as reuniões de decisão de manhã, que é quando eu acabei de sair de uma meditação, de uma oração, e estou bem para tomar decisão. Boa. Boa. Curti. Obrigado pela pessoa que puxou as palmas ali, obrigado. Eu vou dar um livro no final. Cara, me permite fazer uma consideração aqui, Jó? Eu acho que a pergunta não foi boa. Eu acho que muitas das perguntas... Mas foi a que ganhou, tá, o concurso. Mas foi a que ganhou. Estranhamente. Eu quero saber quem está votando. Não, bom... A pergunta que tinha ganho anteriormente, ninguém tinha entendido. Ninguém entendeu nada. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque nas últimas 3 semanas eu passei por alguns grandes eventos e tudo que eu vi foram perguntas muito ruins. Muito ruins. Então a gente trazia um cara incrível aqui na frente e as pessoas perguntavam: quais foram suas grandes dificuldades? Quais são seus grandes sonhos? O que você faz hoje? Isso não importa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que vê no palco geralmente são pessoas bem-sucedidas. Aí vocês perguntam: o que você faz hoje? Quais são os seus hábitos? E esses hábitos são os hábitos que essas pessoas têm depois de ter atingido o resultado que muitos de vocês querem atingir. Por isso que essas perguntas não são boas. E se você não sabe fazer pergunta, como que você vai ter a resposta certa? Uhum. E a gente perde tempo fazendo pergunta ruim. Então... Rapidinho. É que eu fiquei meia hora respondendo essa pergunta ruim. É só para... Cara, desculpa aí de ter feito essa pergunta, já que eu sou um host. Eu fiz bem, eu fiz mal. Não é. Então, eu quero fazer uma pergunta melhor para vocês. Melhor. Beleza? Eu vou melhorar essa pergunta. Tá bom? Brunet, quando você não tinha nenhum livro escrito, você estava começando, ninguém te conhecia, ninguém te ouvia, ninguém dava bola para você, quais eram os seus mini hábitos? Essa é uma pergunta que vai dar direção. Sacou? É isso que eu quero saber. Muito bom. Como a pergunta foi focada na parte... Pedir para a mãe do negro parar, por favor. A gente já vai falar com a senhora, só um minuto. Como a pergunta... Tá piadista hoje, né? Como a pergunta foi focada no editorial, eu vou responder o que eu fiz editorialmente, tá? Eu tinha o sonho de escrever, mas eu tinha vários problemas. Por exemplo, eu fiz faculdade de 7ª série, né? Repeti 3 vezes, quase 4. A 7ª série do EA. Então, quase eu fiz um mestrado de 7ª série para dar aula mesmo. Eu vou dar aula disso. Aí, uma também ali. Então, eu tinha vários problemas. Tinha déficit de atenção, diagnosticado, né? Que eu acho que tinha, diagnosticado. Então, como é que eu vou escrever, né? Então, eu comecei a fazer 2 coisas. Eu comecei a ler muito e eu comecei a servir o Dr. Augusto Cury, que era o cara que eu mais lia na época. O que é servir? Eu posso ficar lá atrás vendendo um livro para o senhor? Eu posso viajar nessa viagem com o senhor para ficar carregando as coisas, não sei o quê? E ele me permitiu fazer isso. Então, eu, de graça, o servia por várias vezes e eu aprendia. Por exemplo, quando ele escreveu o livro Pais Inteligentes formam herdeiros e não formam sucessores e não herdeiros, eu estava com ele quando ele escrevia e eu via como ele montava as ideias e tudo aquilo e fui tendo ideia para o meu primeiro livro. Inclusive, eu tive a graça de, sendo um desconhecido, meu primeiro livro, sem editora, ele prefaciou. Então, eu fiz 2 coisas. Eu servi quem eu queria me tornar, ou parecido, né, com quem eu queria me tornar, e eu comecei a ler muito, porque para você escrever bem, você tem que ler. Então, basicamente, foi ler e servir pessoas que eu queria me tornar parecido. Jota, comeu uma pipoquinha? Nós não queremos atrapalhar, né? Mas não queremos atrapalhar, tem que ser educado. Não, mas veja só, por que é importante essa reflexão? Porque eu descobri,
na vida que as pessoas elas perdem muito tempo procurando o fruto, né? E aí, porra, não sei se algum de vocês estava no dia que a gente fez uma live, a gente mostrou uma maçã no meio da live. Alguém estava nessa live que eu mostrei a maçã? Porra, aí, ó, mais gente que assiste o Café do Destino, né? Mas enfim. Eu ia fazer a piada naquela hora, segurei. Falei, não vou fazer isso na frente das pessoas, são brigas internas. Aí ele joga, nem né? precisou puxar o grito. Se eu começar, já era. É que o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que, cara, a gente perde tempo demais procurando fruto. E o fruto, o fruto é a consequência do que essa árvore deu. E essa árvore, ela é consequência de uma semente. E aí a gente fica buscando o tempo todo o fruto, a gente nunca descobre como produzir. Entende? Por isso que, se você olhar no Google hoje, você tem todas as respostas do planeta. Você só não vai encontrar quais são as perguntas corretas a serem feitas, né? Então a gente tem que parar de buscar esse tipo de coisa que é simples, né? A gente tem que parar de fazer a pergunta pensando só no outro, porque nesse momento, nessa situação, o foco, na minha percepção, não sou eu. O foco é você, que está aqui, né? Eu sei tudo da minha vida, né? E no final das contas, o único objetivo é te mudar de alguma forma, né? Então, eu lembro que eu e o Joel, a gente viajou o mundo, né, alguns anos atrás, e a gente conversou com muita gente muito rica e bem-sucedida, né? E, porra, a gente conversou com muita gente. Nos últimos anos, a gente deve ter conversado com 70, 80, sei lá quantos bilionários. E aí, eu falei, Joel, quais perguntas você acha que a gente deve fazer, né, para essas pessoas com o intuito de descobrir por que elas enriqueceram? E aí, a gente teve uma reflexão. O Joel falou assim, não vamos olhar porque ele faz hoje, vamos olhar porque ele fazia antes. Então, se eu fosse responder o meu mini hábito do que eu faço hoje, é irrelevante. O mini hábito que eu tinha antes era ligar o dia inteiro, do momento que eu acordo até o momento que eu dormir. Esse era o meu único mini hábito do meu dia. Eu ligava enquanto estava no ônibus, quando eu estava no metrô e quando não caía a ligação, quando eu estava no escritório, quando eu estava no almoço, quando eu estava de tarde, quando eu estava chegando de noite. Era só isso que eu fazia. Esse era o meu único hábito. Eu ligava. Isso me trouxe resultado. Só isso. Aí depois, hoje eu leio pra caramba. Isso me ajuda muito. Antigamente eu não lia. Olha só. Então, veja, é possível. É possível você mudar, mas assim, foque na semente, não na árvore, sabe? Nem no fruto, assim. Isso foi importante para mim. Eu queria passar para vocês, que talvez vocês façam perguntas mais interessantes. Para vocês, eu gostei das perguntas, tá? Mas é só uma reflexão de que eu acho que poderia trazer mais resultado para a vida de vocês. Só isso. Boa.